Você já imaginou como a Bíblia descreve as origens dos povos negros e africanos? Essa narrativa, muitas vezes esquecida, revela uma conexão profunda entre os descendentes de Noé e as nações africanas, com detalhes fascinantes sobre reis, reinos e linhagens que moldaram o continente. A melanina, que hoje define tantas culturas, tem raízes em histórias antigas que começam logo após o dilúvio. Prepare-se para descobrir como a ancestralidade negra está entrelaçada com as páginas das Escrituras. Mas quem foi o ancestral bíblico desses povos? E como essa linhagem se espalhou pelo mundo? A resposta está em Ham, um dos 3 filhos de Noé. Segundo a Bíblia, Ham é reconhecido como o pai dos povos africanos. Seu nome, em hebraico e aramaico, significa escuro ou quente, uma referência direta à tonalidade de pele de seus descendentes. E quais nações surgiram dessa linhagem? Aí é que está o fascínio. Ham deu origem a grandes civilizações, como os antigos egípcios, os etíopes e outros povos que habitaram o norte da África. No livro de Gênesis, capítulo 10, versículos 6 ao 14, encontramos a lista dos descendentes de Ham. Entre eles está Cuxi, associado à Etiópia e a outros povos do sul da África. Cuxi, por sua vez, foi pai de figuras importantes, como Nimrod, um líder poderoso que fundou cidades como Babel e Nínive. Nimrod é uma figura emblemática, muitas vezes descrita como um caçador valente e um construtor de impérios. Ele é lembrado como o fundador da Babilônia e da Assíria, 2 das civilizações mais influentes da antiguidade. Isso mostra que a linhagem de Ham não se limitou à África, mas também deixou sua marca na Mesopotâmia, berço das primeiras grandes civilizações humanas. Outro filho de Ham foi Mizraim, diretamente associado ao Egito Antigo. O nome Mizraim é usado até hoje em hebraico para se referir ao Egito. Isso significa que os antigos egípcios, construtores das pirâmides e uma das civilizações mais avançadas da história, são descendentes de Ham. Além disso, Puti, outro filho de Ham, está ligado a regiões do norte da África, como a Líbia Antiga. E há ainda Canaã, cujos descendentes ocuparam a terra que mais tarde seria prometida a Israel. Curiosamente, Canaã não é associado diretamente aos povos africanos, mas sim aos cananeus, que habitavam a região do Levante. Essa é apenas a introdução de uma história que vai muito além. Se você está gostando de descobrir como a ancestralidade negra está profundamente enraizada nas narrativas bíblicas, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar as próximas partes. Agora, vamos continuar essa jornada e explorar como a linhagem de Ham se espalhou pelo mundo. A linhagem de Ham não se limitou à África. Seus descendentes se espalharam por diversas partes do mundo, deixando um legado que influenciou civilizações inteiras. Um dos filhos mais conhecidos de Cuxi foi Nimrod, uma figura rebelde e poderosa, considerado o progenitor da população da Suméria. Nimrod é frequentemente associado à construção da Torre de Babel e ao estabelecimento de cidades importantes, como Babel e Nínive. Sua história é um exemplo de como a linhagem de Ham se expandiu para além da África, influenciando civilizações que moldaram a história da humanidade. Além disso, os povos do sul da Índia, incluindo os nativos da região, são considerados descendentes de Cuxi. Essa conexão também se estende a muitos outros grupos africanos, como os malianos, eritreus, quenianos, congoleses e bantos de Gabão. O termo Cuxi é frequentemente associado à Etiópia, ao Sudão e à África como um todo na Bíblia. Seu significado literal é Etiópia ou preto, reforçando a ligação direta com os povos de pele escura. Cuxi também foi pai de Seba e Avilá, nomes que aparecem no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 7. Seba, por exemplo, é associado ao reino de Sabá, famoso por sua riqueza e pela visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Já Avilá é mencionado como uma região rica em ouro e pedras preciosas, mostrando que os descendentes de Cuxi estiveram envolvidos em rotas comerciais e em áreas de grande importância econômica. Outro filho de Ham foi Mizraim, frequentemente associado ao Egito Antigo. O nome Mizraim é usado até hoje em hebraico para se referir ao Egito. No livro de Salmos, capítulo 78, versículo 51, há uma menção poderosa. Ele feriu todos os primogênitos no Egito,
as primícias da força deles, nas tendas de Cã. Essa passagem reforça a conexão entre Ham, ou Cã, em algumas traduções, e o Egito, mostrando que os antigos egípcios são descendentes diretos dessa linhagem. Além de Misraim, Ham teve outro filho chamado Puti, ou Fute. O nome Puti tem origem em uma palavra que significa marco ou referência, e está ligado a tribos de caçadores na África. Puti é associado a regiões do norte da África, como a Líbia Antiga, e seus descendentes incluem povos como os berberes e os tuaregues, conhecidos por sua pele escura e sua rica cultura nômade. Essa narrativa nos ajuda a entender a riqueza e a diversidade das culturas africanas e sua importância no contexto global. A linhagem de Ham não apenas deu origem a grandes nações, mas também estabeleceu conexões que atravessaram continentes e épocas, mostrando que a história dos povos negros e africanos está profundamente enraizada nas páginas da Bíblia. Puti, outro filho de Ham, é considerado o pai dos nativos negros líbios da Líbia, assim como de vários outros povos africanos. Sua linhagem se estende por regiões do norte da África, incluindo tribos como os berberes e os tuaregues, conhecidos por sua cultura rica e sua história de resistência. Mas a história de Ham e seus descendentes não para por aí. Há um episódio bíblico que muitas vezes gera confusão e interpretações equivocadas: o chamado curso de Ham ou maldição de Canaã, descrito no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20 ao 27. O texto bíblico relata que, após o dilúvio, Noé plantou uma vinha e, ao beber do vinho, ficou embriagado. Enquanto estava bêbado e descoberto em sua tenda, seu filho Ham o viu nessa condição e, em vez de ajudá-lo, contou aos seus irmãos, Sem e Jafé, sobre a situação do pai. Sem e Jafé, por outro lado, agiram com respeito. Cobriram Noé sem olhar para sua nudez. Quando Noé acordou e descobriu o que havia acontecido, ele amaldiçoou não Ham, mas Canaã, um dos filhos de Ham, dizendo: Maldito seja Canaã. Servo do servo será para seus irmãos. Essa passagem tem sido alvo de diversas interpretações ao longo da história. Alguns acreditam que Noé exagerou em sua reação, mas é importante lembrar que, naquela época, o respeito pelos pais era algo sagrado e fundamental. Embora Noé tenha errado ao se embriagar, algumas interpretações sugerem que ele pode ter descoberto o vinho acidentalmente, já que era a primeira vez que cultivava uvas e produzia vinho. Por isso, Deus não o puniu diretamente por esse ato. Vale destacar que a maldição foi direcionada especificamente a Canaã, e não a Ham ou aos outros filhos dele. Canaã é o ancestral dos cananeus, povos que habitavam a região do Levante, onde hoje estão países como Israel, Líbano e partes da Síria. Essa distinção é crucial, pois muitos, ao longo da história, interpretaram erroneamente que a maldição recaía sobre todos os descendentes de Ham, incluindo os povos africanos. Essa interpretação é falsa e não tem base no texto bíblico. Ham, como já vimos, é o ancestral dos povos africanos e sul-indianos, e sua linhagem inclui grandes civilizações, como os egípcios, os etíopes e os núbios. Ele viveu uma vida longa, assim como seus irmãos Sem e Jafé. Embora a Bíblia não mencione exatamente quantos anos Ham viveu, é presumível que ele tenha alcançado uma idade avançada, talvez próximo dos 600 anos, como seu irmão Sem. Essa longevidade permitiu que ele testemunhasse várias gerações de sua família e deixasse um legado que se estende até os dias de hoje. Essa narrativa nos ajuda a entender a complexidade das relações familiares e as decisões que moldaram o destino das nações. A desaprovação de Ham em relação a Canaã mostra que ele valorizava a unidade e o respeito pelas heranças familiares e territoriais. Apesar disso, Canaã escolheu um caminho diferente, o que acabou resultando na maldição proferida por Noé. Não se sabe com certeza onde está o túmulo de Ham, mas de acordo com algumas teorias e estudos, ele pode estar na região da Etiópia ou até mesmo na Núbia. Outros acreditam que ele está na Mesopotâmia, na terra dos sumerianos. No entanto, muitos concordam que o túmulo de Ham está na África, mais precisamente no Sudão ou na Etiópia. Alguns até sugerem que ele poderia estar no Egito, o que é bastante intrigante e interessante, já que o Egito é um país cheio de mistérios, onde pessoas que morreram há 3 ou 4 mil anos estão constantemente sendo descobertas.
O livro de Jubileus, um manuscrito antigo judeu que era considerado verdadeiro no tempo de Cristo e até antes, nos oferece mais informações sobre a vida de Rã e eventos envolvendo a família de Noé e as 3 linhagens: a linhagem de Rã, a linhagem de Sem e a linhagem de Jafé. Segundo esse texto, Rã desaprovou completamente a decisão de seu filho mais novo, Canaã, de morar na terra de Sem, que hoje é conhecida como Israel. Canaã, ao que parece, decidiu tomar essas terras para si, algo que não agradou a Rã e seus outros filhos, Cuxi e Misraim. No livro de Jubileus, é relatado que Cuxi e Misraim, irmãos de Canaã, junto com seu pai Rã, expressaram forte desaprovação em relação à atitude de Canaã. Eles foram até ele e pediram que deixasse aquela terra, pois acreditavam que as terras africanas eram reservadas para os descendentes de Rã. No entanto, Canaã desobedeceu e continuou a morar naquela região, ignorando completamente a vontade de seu pai e irmãos. O livro de Jubileus também menciona que Rã foi o fundador da primeira cidade e da primeira província após o dilúvio. Ele nomeou a cidade em homenagem à sua amada esposa, Neelatamak. Essa cidade se tornou um marco importante na história da humanidade, simbolizando o recomeço da civilização após o grande dilúvio. Essa narrativa nos ajuda a entender a complexidade das relações familiares e as decisões que moldaram o destino das nações. A desaprovação de Rã em relação a Canaã mostra que ele valorizava a unidade e o respeito pelas heranças familiares e territoriais. Apesar disso, Canaã escolheu um caminho diferente, o que acabou resultando na maldição proferida por Noé. Essa narrativa nos ajuda a entender a riqueza e a diversidade das culturas africanas e sua importância no contexto global. Se você gostou de descobrir essas conexões fascinantes, deixe seu like para apoiar o canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar outros conteúdos como este. Até a próxima!